Histórias do caminho, há muitas moradas na casa de meu pai. Visão espírita. Deus, em sua infinita bondade, nos concede o direito de viver em mundos materiais, para compreender e aprender suas leis, imutáveis, pois são justas. Através da vida física acelera-se o processo de mudança moral, como asseveram os imortais. Tão bondoso, prepara mundos, para que cada um desses mundos possa atender às necessidades de cada coletividade, de acordo com sua evolução moral e espiritual. Obrigado, Deus Pai todo amor. Domicílios espirituais. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás teu ninho. Não te valhas, assim, da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos, nem para reprovar as aflições que vergastam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou para destruir, e nem procures nas mãos do Cristo o martelo com que derribes, desapiedado, os domicílios alheios. Não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a víbora da vaidade pode ferir-te quando suponhas colher as flores de imaginária vitória, e nem desejes a frente avançada no combate da purificação, com o desprestígio e a derrocada dos outros, porque é possível o teu apressado recuo para retificar decisões. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo, e aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Os perversos moram nos fojos do crime e os criminosos esbarram sempre nas furnas de tardio arrependimento. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhes empresta, estagiam nos desvãos do desequilíbrio, e os desequilibrados se detendo por fim, no abismo da enfermidade. Os desertores da luz jazem domiciliados nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira de espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nas enxovias do orgulho e do egoísmo, e os devotos do egoísmo e do orgulho acabam despertando nos despenhadeiros da morte. Observa, desse modo, a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida eterna. Emmanuel. Certa vez disse o Divino Mestre: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Certamente Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais alto. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes, em toda parte, desde os palácios e mansões aos barracos e choças em que as criaturas partilham da riqueza e da penúria conhecidas no mundo. É razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem, mentalmente, no contexto das ideias que alimentam, diante da vida. Vemos os portadores de patrimônios de ordem superior, mantendo-se nas edificações cujas linhas e particularidades lhes revelam a altura social e as prendas do reconforto, e notamos a multiplicidade das provações dos que se acham retidos nas mais atribuladas condições da existência. Temos os irmãos que se vestem na estamenha da pobreza material e aqueles outros que se julgam triunfadores nos ápices da cultura e da fortuna de que são detentores. Se alguns se regozijam com a posse transitória do ouro, muitos gemem sob o peso de tarefas sacrificiais. Lamentamos o ressentimento de numerosos companheiros segregados com privações e necessidades, embora as muitas exceções existentes no assunto, e igualmente lastimamos a indiferença de muitos amigos, ante o sofrimento das vítimas da penúria da vida material, como se essa penúria não existisse, reclamando, de nossa parte, essa ou aquela migalha de nosso socorro e solidariedade. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem, nos caminhos da evolução, a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos, assim,
Reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual, nos acolha, a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente brilhe por moradia luminosa agora e sempre. Emanuel. Repara onde moras. A terra é precioso domicílio da lei do Senhor, onde cada criatura edifica o plano em que passa a viver. O usurário sofre na furna da miséria. O delinquente suporta o desvão do remorso. O insensato grita no inferno da loucura. O preguiçoso chora no sótão da necessidade. O intolerante reside no serpentário da aversão. O egoísta detém-se no cárcere das trevas. O rico displicente carrega a cruz da responsabilidade. O pobre inconformado respira no purgatório da angústia. O simples de coração cresce no templo da paz. O semeador do progresso vive ao sol da prosperidade. O servidor fiel repousa na consciência tranquila. O amigo do estudo mora no lar do conhecimento. Repara onde resides. Cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, de dor ou alegria a que se acolhe através da atitude que assume perante a vida. Não te percas na contemplação prematura das paisagens celestiais, sem haver pago à terra o tributo de serviço que lhe devemos. Faze de tua existência um campo educado no bem para a colheita do amor, e a própria casa terrestre em que estagias se transformará para os teus pés em sublime degrau de acesso às moradas abençoadas da luz. Emanuel. Cada ave em seu ninho. O mal reside na furna da ignorância. O ódio respira nas trincheiras da discórdia. A inveja mora no deserto da insatisfação. A tristeza improdutiva desabrocha no abismo do desânimo. A perturbação cresce no precipício do dever não cumprido. O desequilíbrio desenvolve-se no despenhadeiro da intemperança. A crueldade nasce no pedregulho da dureza espiritual. A maledicência brota no espinheiral da irreflexão. A alegria reside no coração que ama e serve. A tranquilidade não se aparta da boa consciência. A fé reconforta-se no templo da confiança. A solidariedade viceja no santuário da simpatia. A saúde vive na submissão à lei divina. O aprimoramento não se separa do serviço constante. O dom de auxiliar mora na casa simples e acolhedora da humildade. Cada ave em seu ninho, cada coisa em seu lugar. Há muitas moradas para nossa alma sobre a própria terra. Cada criatura vive onde lhe apraz e com quem lhe agrada. Procuremos a estrada do verdadeiro bem que nos conduzirá à felicidade perfeita, de vez que, segundo o ensinamento do Evangelho, cada espírito tem o seu tesouro de luz ou o seu fardo de sombra, onde houver colocado o próprio coração. Emanuel. Mais além. Observa o que fazes no mundo enquanto perdura em teu favor o dia transitório da experiência, a fim de que não te prendas ao chão terrestre, tão logo se desdobre o manto cinzento da morte sobre os teus passos. Além da vida física, o espírito recolhe, à maneira do lavrador, a seara justa de tudo quanto, entre os homens, lhe constituiu a sementeira de sentimentos e ideias, palavras e atos, resoluções e atitudes. É por isso que, frequentemente, a morte física não expressa libertação. Quase sempre, a criatura parte, ficando, despede-se dos que ama, se permanecendo algemada a férreos laços dos interesses inferiores. Por isso mesmo, é comum anotarmos aqui o onzenário agarrado a cofres repletos que não mais consegue mobilizar, o tirano ruralista prisioneiro da gleba que não mais lhe aceita o domínio, e o viciado no cárcere das sensações aviltantes, das quais faz no mundo a sua razão de ser. Cegos, jornadeiam ao longo da noite em que se comprazem. Loucos, perambulam, alucinados, guardando os pesadelos e as miragens que lhes flagelam a mente em sombra. Vive oferecendo ao caminho o melhor de ti mesmo, plantando a bondade e a compreensão, o entendimento e o serviço na alma dos semelhantes, na certeza de que, no caminho ilimitado da vida, o sepulcro não é senão a passagem de acesso a novos degraus de trabalho e de luta, além dos quais recolheremos as flores do reconhecimento ou os golpes da incompreensão, os frutos do amor ou os espinhos do ódio, a bênção da fraternidade ou o frio da indiferença, segundo a lei que nos confere os resultados do
tempo de conformidade com as nossas próprias obras. Emanuel. Escrever na terra. Como falas? Como escreves? E, tornando a inclinar, escrevia na terra. João, capítulo 8, versículo 8. Quanta gente não abusará dos recursos da escrita, por veicular imposições e difundir enganos na terra? Quantos espíritos, mesmo desencarnados, valem-se dessa possibilidade para atender a venenosos caprichos individuais? Aqui escreve-se para a consecução de determinados objetivos inferiores, além, aproveitam-se publicações para o mercado de propósitos subalternos. Quantas vezes, nós mesmos, teremos movimentado o jornal ou o livro, pretendendo impor nossa interpretação individual? Quem escreve precisará lutar contra numerosas leviandades que ameaçam o espírito. É indispensável guardar-se todos os dias. E, nessa vigilância justa, será razoável lembrar a posição de Jesus, que não deixou livros ou pergaminhos, legando-nos, apesar disso, os tesouros da vida imperecível. Importa considerar, no entanto, que o Mestre Divino escreveu na terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto do Cristo? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem comum. No campo, traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens, nas cidades construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual. Ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente. Se és a criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. Vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Emanuel. Comentários finais. Ante o segundo século. O primeiro século do cristianismo conheceu suplícios inolvidáveis, quais foram: a crueldade de Tibério, a demência de Calígula, a insânia de Nero, a perseguição indiscriminada, a matança nos circos, a ferocidade de algozes enrijecidos e insensatos, a condenação sem processo, a escravidão absoluta, a humilhação sistemática, a injúria e o martírio. Ainda assim, milhões de criaturas encontraram o justo caminho da consagração pessoal ao Senhor, suportando heroicamente a flagelação e o insulto, o menosprezo e a morte, para formarem, com o próprio exemplo, as bases do mundo em que a evolução do direito e da ordem, do progresso e da solidariedade preside a civilização do Ocidente, que, apesar do estigma da devassidão e da guerra, ainda é a esperança para a vitória da luz. O primeiro século do Espiritismo, que restaura os valores da Boa Nova, é bafejado por excelsas conquistas, quais sejam os louros da independência religiosa, a justiça das nações mais cultas do globo, o aprimoramento industrial, a crescente extensão da fraternidade, o banimento do cativeiro, o respeito às liberdades públicas e privadas, a inviolabilidade do lar, a dignificação do trabalho, o avanço luminoso da inteligência, que tateia a estratosfera e desce às profundezas do mundo atômico. É por esse motivo que nós, os espíritas de agora, cristãos igualmente redivivos, com mais amplos fatores de segurança, somos convocados à redenção da terra, competindo-nos, porém, para isso, não mais o ânimo firme no contato com feras e cruzes, escárnio e fogueira, mas, sim, a coragem varonil de vencermos a treva cristalizada conosco, em forma de indiferença e ociosidade, orgulho e rebeldia, instalando, através do serviço e da educação, o entendimento e o amor em nós mesmos, a fim de que o reinado do Cristo fulgure entre nós para sempre. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho por Emanuel, compilado de estudos do próprio médium Francisco Cândido Xavier, volume 04,
Comentários ao Evangelho segundo João, item 142, domicílios espirituais. Moradias de luz, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, prefácio. Moradias de luz, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 01, repara onde moras. Construção do amor, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 10, cada ave em seu ninho. Plantão da paz, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 20, mais além. Plantão da paz, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 10, escrever na terra, como falas? Como escreves? Construção do amor, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 13, ante o segundo século.